E aí pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Pra quem não me conhece, é o canal Nosso Libertário, que a gente fala sobre política, economia, filosofia e ética, sempre sobre uma perspectiva libertária. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre o Enem, o Exame Nacionalista de Estatística e Média, que é basicamente a prova que o governo faz para controlar você. Ontem foi a data do Enem, né? Então hoje vamos repercutir aí o que foi a prova e algumas coisas. Mas enfim, antes de entrar no assunto do vídeo, peço que você curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Toca o sininho das notificações, senão você não vai ser notificado. Mas para ser notificado com certeza, entra nos links aqui na descrição, tem todas as redes sociais do canal, segue todas elas lá. E caso você queira apoiar o trampo do canal, também tem o link da carteira de Bitcoin para poder ajudar o canal. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos falar do assunto do dia aí, basicamente. Bom, eu vou abordar basicamente duas partes nesse vídeo. Eu pretendia fazer dois vídeos, mas eu decidi fazer eles juntos, porque o assunto é a mesma cola que liga eles ao Enem. Então, a primeira parte, basicamente, eu vou falar sobre como o Estado controla a doutrinação das escolas, e a segunda eu vou falar mais sobre o tema da redação em si, que até por um ponto libertário é bastante interessante. Mas, obviamente, se eu, por exemplo, fosse prestar o Enem e fizesse uma redação defendendo o Rothbard, chamando, por exemplo, governo de organização que alega e exerce o monopólio do crime, bom, o socialista lá que ia avaliar minha nota ia te arrancar as calcinhas pelo cu, ia ficar puto e ia me dar uma nota baixa. Então, ele não ia avaliar a prova se os argumentos estão concisos, ele ia avaliar se eu estou esquerdando bem. Como eu não vou esquerdar, então esteja cancelado. Ia ser basicamente isso. Então, o que eu quero falar aqui nessa primeira parte, basicamente? Como que o Estado controla a educação? O libertário fala isso, mas os falsos conservadores também ficam falando: ah, meu Deus, o Estado doutrina as pessoas. Sim, o Estado doutrina as pessoas. A ideia da educação estatal ela é feita exclusivamente para transformar você num idiota de esquerda e complacente com atrocidades como imposto, alistamento militar obrigatório, Banco Central e outras aberrações socialistas que existem na nossa sociedade hoje em dia. O problema é que, assim, o gado da Neocon lá que fica falando: ah, meu Deus, o Estado está doutrinando. Eles não são contra a doutrinação estatal per si, eles são contra a doutrinação estatal de esquerda, porque se for uma doutrinação estatal dizendo que o Bolsonaro é o mito, que o Bolsonaro foi enviado por Deus para poder salvar o Brasil do comunismo, que o Bolsonaro é um santo, ou qualquer outra merda do tipo personalista, nacionalista, qualquer discurso bunda, pró-milico, alguma coisa do tipo, eu duvido que esse gado do Bolsonaro vai reclamar. Pelo contrário, é capaz dele até abrir e falar: vai, enfia mais, do jeito que é, né? Então, enfia mais aí que tá pouco. A questão é, evidentemente que o Estado ele não é onipresente, o Estado não é Deus, o Estado não é onipresente, não é onisciente, não é onipotente. Então ele não pode fazer basicamente a doutrinação em todas as escolas, em todo o tempo, ao mesmo tempo. Não são todos os professores estatais que são um bando de canalhas doutrinadores. Inclusive é possível até que haja, sei lá, algum professor libertário que trabalha numa escola privada e puxe vamos colocar assim, as aulas para um lado mais pró-liberdade, essas coisas. Então esse professor seria um cretino, um canalha? Não, evidentemente que não. A questão como que o Estado faz isso? Ele sabe que ele é ineficiente. O cara que administra o MEC, essas coisas, ou o ministro, ou qualquer um dos idiotas lá dos FUNSA que tiver, ele sabe que o Estado é impossível, mesmo que ele seja o plano explícito: ah, vamos doutrinar as crianças. Ele sabe por fato que ele não vai conseguir doutrinar todo mundo. Então, como que você faz? Basicamente um controle na saída, que é o Exame Nacionalista de Estatística e Média, que é o Enem. Então, o que você faz? Ah, vamos fazer uma prova tendendo para a esquerda, tendendo para o socialismo, tendendo para uma visão pró-Estado, pró-Estado grande, pró-Estado controlador, pró-Estado enchendo o saco na sua vida o tempo inteiro. Então, como que isso acontece? Com a prova. Você não consegue garantir que o processo seja feito certo, porque, bom, o Estado não faz um processo certo, ele não tem uma lógica de mercado, então por isso que ele não faz nada certo, mas o Estado tem basicamente um monopólio da força, que é o quê? Ou você faz a prova do Enem, caso você não tenha condição de entrar na faculdade, ou então você não vai entrar na faculdade. E aí o que o aluno tem que fazer? Ele já entra na faculdade já pré-condicionado a ser de esquerda. E aí na faculdade é basicamente para terminar o processo. Faculdades são basicamente uma máquina de formação de idiotas marxistas para defender teses idiotas marxistas que se autorreplicam. Basicamente um professor
principalmente nas áreas de humanas. Ele se forma e ele vira um idiota marxista que vai formar outros idiotas marxistas que vão formar outros idiotas marxistas e o ciclo de idiotas marxistas se perpetuar de eterno. E todos eles gritando, educação é direito, não pode cortar salário, porra nenhuma. Esses filhos da puta ganham dinheiro pra caralho e ficam chorando. Mas enfim, não é o assunto aqui. Agora, vamos entrar aqui já caminhando aqui pro segundo ponto do vídeo, basicamente, que eu quero falar. Que é basicamente o tema da redação. Então, se tu não sabe o que aconteceu, é sobre registro civil, pessoas que não são registradas. Cara, queria ser uma delas, porque infelizmente eu tenho RG, CPF, título de eleitor, a porra toda. O governo sabe muito mais sobre mim do que eu gostaria que ele soubesse, sinceramente. E assim, uma coisa que eu não abordei aqui no canal ainda é sobre, tipo assim, beleza, cara, você é contra o Estado, você é um anarquista, você quer que o governo acabe. Mas, o governo, independente seja bom ou ruim, ele faz o serviço de registro civil. Como que uma sociedade libertária poderia lidar com isso? Bom, eu tenho algumas ideias aqui, a principal delas é basicamente usar blockchain, mecanismos de, vamos colocar assim, retroconfidencialidade. Como assim? Vamos imaginar aqui um aplicativo que ele seja feito para poder confirmar a sua identidade. Tipo, confirmar, por exemplo, pela sua, sei lá, sua leitura da retina. Tipo, tu instala no teu celular, aí tu põe o celular aqui, aí ele lê tua retina e fala, não, o Caio é o Caio mesmo. Joãozinho, você tá transacionando com o Caio aí, o Caio é o Caio mesmo, não é um cara se passando pelo Caio, dizendo que é o Caio pra poder fraudar você e depois o Caio vai falar, meu Deus, eu não sabia, fui fraudado. Não é um golpe, tá válido. É uma forma de se fazer isso, um aplicativo possa fazer isso. Outra forma também, um pouco mais simples até, que já existe é basicamente blockchain, tu fazer um contrato com as pessoas via blockchain. O que é a blockchain? É basicamente a rede que dá sustentabilidade ao Bitcoin, basicamente. É por causa da blockchain que o Bitcoin existe, basicamente. E ela não serve só para poder armazenar os blocos de transação do Bitcoin, mas também para fazer contratos, por exemplo. Ou seja, basicamente a blockchain torna cartórios inúteis, mas né, dono de cartório ganha 100 pau por mês, você acha que ele vai querer aceitar que o trabalho dele é inútil? Não vai, né? Mas enfim. Então é uma das formas de ser feita. Agora, qual que é o problema com... Qual que é o argumento bunda socialista que a tese do Enem queria que você defendesse? Vamos colocar assim, mas que veja bem, que o Estado não está acudindo essas pessoas, porque se você não tem RG, CPF, essas porra, tu não recebe o Auxílio Brasil aí, o Bolsa Família do Bolsonaro, o programa de compra de votos do Bolsonaro, você não recebe PIS, PASEP, você não recebe... pra quem não sabe o que é, caso alguém veja de fora do Brasil, o PIS, PASEP é basicamente uns benefícios que tu recebe quando tu é demitido no Brasil. Tipo, o Estado te paga alguma coisa, tu não recebe seguro-desemprego, que é também o governo pagando você pra ficar desempregado, basicamente. Umas coisas do tipo. Então, assim, de maneira geral, resumindo, benefícios sociais você não recebe. Tem esse problema. Só que agora tem um outro problema que eu quero apontar aqui. Eu não vi ninguém apontando isso, que é realmente essas pessoas estarem sem os documentos, vamos colocar assim, RG, CPF, certidão de nascimento, esse documento mais básico, acaba gerando um problema, que é desbancarização. O que é desbancarização? É basicamente as pessoas serem impedidas de ter acesso ao crédito. Geralmente as pessoas mais pobres são as que mais têm esse problema. Então, se tu não consegue ter crédito, bom, basicamente tu não consegue empreender, subir na vida. Porque geralmente negócios complexos são feitos através de uma cadeia de crédito, uma cadeia de empréstimo de crédito, e aí a pessoa pega um crédito emprestado, esperando que o negócio dela dê retorno. Se o negócio der retorno for um bom empreendedor, basicamente ela consegue pagar a dívida e começar a gerar lucro a partir do seu trabalho. Só que tudo isso se quebra se você não tem crédito disponível para essas pessoas. E como o governo faz isso, garante que as pessoas fiquem pobres, bom, você tem que aceitar o meu sistema de cadastro, que é o cadastro de pessoa física, né, o CPF, ou o RG, que é o registro de gado. Ou você aceita um dos dois aí, os dois, ou você não vai ter acesso a crédito. E aí é uma forma de você tirar pessoas da possibilidade de elas ascenderem socialmente e manter elas na pobreza. E aí, quando o Estado mantém as pessoas na pobreza, bom, ele consegue usar o argumento, olha só, veja bem, eu preciso ajudar os pobres, se não for eu, o Estado, quem vai ajudar os pobres? É tipo assim, eu quebrei a perna daquela pessoa, mas aí eu preciso comprar uma muleta pra ela, porque senão ela não vai andar. Aí depois, quando o Estado dá a muleta pra pessoa, ele fala, tá vendo? Se não fosse você, eu não andava. Aí o libertário vem e fala assim, então, vamos parar de quebrar a perna das pessoas em primeiro lugar? Aí os estatistas dos dois lados olham, meu Deus do céu, como esse cara é utópico, mas tem uma função social, uma criação de caráter em quebrar a perna das pessoas. Basicamente essa discussão entre libertários e estatistas. O libertário é simplesmente o cara que aponta o óbvio, tipo, vamos não quebrar pernas, e os estatistas é os caras que defendem quebrar perna.
Ou seja, defender a violência, basicamente. Então, esse é um dos problemas que tem também. Só que, como sempre, o Estado cria um problema, o mercado resolve, que é basicamente empréstimo P2P, que é feito através de plataformas centralizadas, né, aplicativos, o qual, sei lá, eu quero emprestar o dinheiro pro Zezinho, mas eu quero saber como que o Zezinho é, se o Zezinho é o Zezinho. Então a empresa faz uma análise do histórico de pagamento do Zezinho, verifica se ele tem, se ele é bom pagador, se ele tem risco e tal, e aí, sei lá, o Zezinho quer R$ 1.000, por exemplo, para poder pagar uma conta ali de maneira urgente da empresa dele. Eu vou lá, empresto para ele, e sei lá, no mês seguinte ele combina que ele vai me devolver 1.050, ou seja, juros de 5%. Beleza, tá tudo válido. Foi um acordo entre duas partes, não envolvendo o banco. Evidentemente que bancos odeiam esses aplicativos, porque, né, o Zezinho tem que ir no banco, pedir, fazer cadastro, RG, CPF, não sei o que, aprovar, olhar, não sei o que, coisa que ele poderia olhar no aplicativo e falar, então, cara, empresta dinheiro aí. Zezinho, pô, legal, tal, os caras fizeram a avaliação, falaram que você paga bem, apesar de você ser novo aqui no aplicativo, pega o dinheiro aí. Dali um mês, Zezinho me paga e, porra, tá tudo de boa. É só um acordo peer-to-peer, basicamente, entre cavaleiros, basicamente, como se dizia antigamente, no fio do bigode. Tipo, aqui, bigode. Então, só não vou arrancar um pelo aqui porque isso dói. Então, assim, outra, outra questão, assim, é a necessidade de controle que o Estado tem. Se o Estado controla, basicamente, seu RG, CPF, ele consegue ter acesso ao seu score bancário, ou outras coisas do tipo, assim, e ele consegue ter meios de saber quanto você ganha. É uma das formas que a Receita Federal usa para perseguir as pessoas. Ela vê mais ou menos o histórico de movimentação bancária da pessoa por meios oficiais, né? Basicamente, ela fala assim: ô banco, eu sei que você fez um acordo de privacidade com o seu cliente, de não revelar dados bancários, mas eu quero que você se foda esse acordo, dessa porra. Eu tô mandando você me dar os dados bancários desse cara aí, que eu quero ver, espionar quanto que ele tá ganhando por mês, porque eu acho que ele tá me devendo imposto de renda ou qualquer outro imposto que o governo acha que tem que cobrar de você. Imposto é roubo, basicamente. E aí, bom, o que, que o banco faz? Bancos são basicamente putinhas de governo e deveriam, nesse modelo que eu vou falar aqui vai ser um pouco polêmico, mas esse modelo de banco deveria ser completamente abolido, extinto e os seus donos presos e colocados na cadeia pro resto da vida. Esse modelo de banco, não estou dizendo que banqueiros inerentemente são criminosos, não. Esses banqueiros que são putas do Estado são criminosos, basicamente. Então não confunda aqui com o discurso, ah meu Deus, de esquerda, anti-banco. Não, eu não sou anti-banco, eu sou anti esse sistema atual de bancos. O sistema atual de banco ele tem que ser demolido, destruído completamente. Todos os seus mentores e participantes serem presos. É isso que tem que acontecer. Eles são um bando de vagabundo que cede seus dados para uma organização criminosa. Então, é um outro é um outro problema também, essa questão dos bancos fazerem pressão para que as pessoas se cadastrem. Então, evidentemente que o cara que vai fazer o exame nacionalista do estatista médio, ele não vai ter uma visão da big picture assim, porque, bom, ele passou a vida inteira dele sendo contado que o Estado é uma coisa boa, o Estado é um ente bonzinho, e ele vai replicar isso na prova para poder entrar na faculdade, para na faculdade autoafirmarem isso, e bom, o ciclo se repete, como eu falei no começo do vídeo. Então, isso requer vamos colocar assim, algumas doses mais algo além de homeopáticas da pílula vermelha, já doses regulares da pílula vermelha, para você sair da Matrix, entender o que está acontecendo, ver a big picture e você conseguir enxergar que bancos, estados, essas porra todas são tudo alinhado no intuito de fuder você, roubar você, escravizar você. Então, nada mais surpreende que o tema da redação tenha sido algo nessa linha, afinal, esses 3 milhões de pessoas são um problema para o Estado precisa saber da vida dessas pessoas, poder controlar elas. Se o Estado não sabe de você, ele não sabe como controlar você, ele não sabe o que fazer contra você. Então, privacidade é uma coisa bastante importante. E o tema da redação era basicamente: olha só, eu, Estado, quero retirar a privacidade. Vocês, alunos, por favor, me deem ideias. Então, se vocês acham que essas ideias não vão ser usadas por algum fim, bom, deixe de ser ingênuo. Mas, enfim, esse vídeo já ficou um pouquinho maior do que eu esperava. Eu vou encerrar por aqui. Lembrando, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, deixa um like aí, chega os links na descrição. Caso você queira apoiar, tem o link da carteira de Bitcoin na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.